Churchill tem uma tá frase que ele diz que preocupado. a maior catástrofe geopolítica do século XX foi o fim da União Soviética. É, Ele tá se armando gigantesco, dizendo que, ó, a maior catástrofe geopolítica foi o meu país não dominar o seu. E ele tá se armando gigantesco e você tá fazendo isso aí com o seu próprio país. Ou seja, é uma equação que você olha e fala, cara, pode ser que ele invada um pedaço do seu país a qualquer momento. Ele tá dizendo que vai fazer isso, ele tá se armando pra fazer isso, ele tá criando o eixo das ditaduras, que o Henry tanto fala, com vários aliados. Ele tá preparando a economia dele pra poder sofrer sanções das grandes economias, né, diferente do Brasil. E, cara, ele tá dizendo que ele vai fazer isso. Você não tá se o que ele armando. tá certo em fazer, né? Que, aliás, o Brasil deveria fazer. Exato. O Brasil ele tá certo em proteger a economia dele, que eu acho insano, que ninguém nem discute. No Brasil, essa nem é a discussão, né? A discussão é vamos aumentar os benefícios sociais, próxima eleição, Tarifa BBB. ninguém está discutindo minimamente o Brasil na geopolítica. Global, o Brasil como um player da geopolítica. O Brasil não, a gente vai acertar aqui. Todos os players que vocês estão falando que estão agindo de certa forma corretamente, o único que é uma... Corretamente, entre aspas aqui. O único que é uma democracia é os Estados Unidos. China não é. Rússia não é. Isso não é interessante? Não, mas o futuro... Mas a democracia, ó, a primeira coisa é a seguinte. As pessoas falam, porque a democracia e tal. Você tem que falar o que é a forma real de governo. A democracia, todo mundo usa a palavra, é a palavra mais usada. Claro que a Coreia do Norte é a República Democrática do Povo da Coreia do Norte, que é meu nome favorito. Mas para um país do planeta. Mas o que é o sistema do Brasil? O Brasil tem uma oligarquia, que é uma burocracia infinita, que suga a maior parte do dinheiro das pessoas, e que essa oligarquia se alterna no poder sem ninguém governar o país. Isso é o sistema do Brasil. A Europa, o que se chama de democracia na Europa, são burocratas da União Europeia, da social-democracia, que são antinatalidade da União Europeia e pró-imigração. Isso é o que se chama de democracia na União Europeia. E nos Estados Unidos tem esse sistema com o FED, com o Departamento de Estado, que você pode literalmente eleger 500 deputados e o FED e o Departamento de Estado vão decidir coisas que não tem nada a ver. Então, a real é que o sistema já não funciona como a população ingenuamente acha que ele funciona. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa é que, historicamente, a maior parte dos países não foram essas democracias pós-Segunda Guerra Mundial. Isso não tem precedente histórico desse fenômeno. Não existe. Alguém pode falar assim, não, porque isso é o mundo moderno. Isso, na verdade, esse sistema é muito uma decorrência da vitória americana na Segunda Guerra Mundial. Antes da segunda metade do século XX, os países simplesmente, a grande maioria deles, não eram repúblicas ou o que é que seja. E isso tem razões históricas para ser. A maior parte dos países foram monarquias. Tem muitas formas de governo, regimes mistos, tem muitos tipos de governo diferentes. Sei lá, a Alemanha era uma monarquia eletiva, você elegia o monarca durante anos, foi assim. O Império Romano teve uma monarquia por apontamento, você escolhe o sucessor. Você teve, claro, e mesmo o modelo americano, a fundação dos Estados Unidos, vários dos fundadores dos Estados Unidos insistiam que os Estados Unidos não era uma democracia, era uma república. Qual a diferença? A diferença é que os Estados Unidos tinham um colégio eleitoral. Na verdade, grosso modo, os Estados Unidos foi fundado com fazendeiros armados que eram quem mandava no país. É um outro modelo, não é também um modelo propriamente atual. E esse modelo hiperinflacionário contemporâneo, ele não era modelo dos Estados Unidos nem no século XIX, logo ali. Então, eu acho que essa é uma visão muito infantil, essa visão do tipo, existem duas formas de governo, ditadura e democracia. E ditadura, claro, é todo mundo que eu não gosto, e democracia é todo mundo que eu gosto. É infantil, não é historicamente aderente, não tem respaldo histórico. Quer dizer, Dom Pedro II é ditadura ou é democracia? Não faz sentido, a palavra não se aplica corretamente. Então, eu não acho que o que acontece com esses países todos é que, claro, a China e a Rússia tiveram o Partido Comunista e foram para o outro modelo. Mas o Trump também, porque o Trump está tentando ser uma espécie de CEO dos Estados Unidos. Aí eu falei, não quero que seja. Eu quero que os Estados Unidos seja totalmente livre. Bom, aí vem a outro lado, né? Quem que vai governar propriamente? O povo vai governar. Bom, é que esse modelo não existe. O modelo que o povo governa, ele não é...
Então eu acho que muitas vezes o povo se ilude com regimes que são oligarquias, que as pessoas não têm poder, que simplesmente a máquina tá contra as pessoas e ele, não, mas pelo menos eu estou numa democracia. É uma ilusão. Eu não... eu acho que tem que separar o que um regime é de fato do que ele fala que ele é. Ele fala que ele é lindo e maravilhoso, né? Aliás, a palavra democracia, se você pegar um jornal e você cortar toda vez que falam democracia e botar oligarquia, você vai ver que encaixa maravilhosamente bem. Estamos protegendo a democracia. Você risca e bota oligarquia em cima. Estamos democratizando a mídia. Risca e bota, estamos oligarquizando a mídia. Você vai ver que em todos os casos a palavra encaixa incrivelmente, porque o que está acontecendo não é que você está propriamente entregando poder ao povo. Se você quer entregar poder ao povo, você tinha que ensinar virtudes, aumentar a capacidade do povo de empreender, de criar coisas maravilhosas. Você tinha que... Mas o incentivo é o contrário. Quem que está ensinando virtudes para a população? Quem que está ajudando a população a empreender? Quem que está melhorando a segurança da população? Quer dizer, as pautas que dariam autonomia para a população, porque uma população autônoma é uma população altamente moral. Você destrói a moral, você tira a família, a população é dependente, ela é escrava. Por isso que o incentivo é para destruir a família, porque o cara é mais dependente. É tão básico quanto parece, pensa bem. Tipo, alguém fala, é o ideal. Não, cara, que você destrói a família é mais fácil controlar a população. Pessoas sem pai, sem mãe, 50% dos brasileiros que crescem sem o pai, são mais facilmente controladas do que pessoas que têm uma família estruturada. Então a ideia de fortalecer a população, ela é uma ideia que, na verdade, envolveria uma virada muito forte para mérito, para virtudes, para outro paradigma de valores, que era o que os antigos chamavam de república, mas que os antigos defendiam o regime misto, né? Que é a mistura de monarquia, aristocracia e república. Isso a maior parte dos filósofos clássicos defende esse modelo. São Tomás de Aquino fala desse modelo, está lá na República de Platão, Aristóteles defende esse modelo em outras passagens e assim por diante. O modelo clássico seria esse. Mesmo essa discussão, a população atual não tem nem o imaginário que eu tô falando. É tudo muito distante. O cara fala, cara, eu não tô nem entendendo o que ele tá falando. Eu quero saber se é ditadura ou democracia e eu quero saber se país que menos de 10% da população conseguiu entender o que você está dizendo, que não consegue interpretar texto. É difícil entender, porque só deu quebrar... Obviamente sou uma pessoa... um tradicionalista, né? Mas entender a tradição do que era a política no mundo antigo já é fora do imaginário. A pessoa não tem o repertório. Então, quando você fala assim, ele fala, não, mas é o quê? E as soluções que a gente precisa não estão no repertório, tá? Desculpa falar. Se você acha, eu vou votar as ideias enlatadas, imediatas, não vão resolver nada. Eu quero saber o botão que eu aperto para sair da crise. Você não tem um botão fácil que você aperta amanhã e você resolve. O mundo é mais complexo do que isso. Seria bom demais.